Amados irmãos, boa noite. Um abraço aqui desde já para todos aqueles que já estão online, aqueles que vão chegando. Vamos dar prosseguimento a este final de semana abençoado. Ontem tivemos aqui com a irmã doutora Marisete, esposa do pastor Washington, que ministrou aos nossos corações. E como havia sido avisado, e durante essas últimas 3 semanas temos divulgado em todos os grupos e nas redes sociais a participação hoje, agora, nesse momento, do pastor Washington Rodrigues, que é pastor da Igreja Batista Carioca, do Rio de Janeiro. É um colega de uma amizade assim de longo tempo, e nós conhecemos o pastor Washington. Ele foi pastor da Igreja do Meia, agora a Igreja Batista Carioca, e nós queremos dar as boas-vindas ao pastor Washington e dizer, em nome do Ministério da Família, de toda a equipe que trabalha aqui nesse ministério, a alegria, Washington, de ter você aqui e reafirmar, como disse ontem, a nossa intenção de, no futuro, após esse tempo de pandemia e num outro calendário de um próximo ano, planejar a vinda de vocês ao vivo, né? Já que alguns irmãos vão conhecer você mais de perto pela live de hoje, e vai ter a oportunidade, irmãos, de conhecê-lo numa programação do Ministério da Família no próximo ano. Pastor Washington, nós do Ministério da Família, esse mês todo estamos focados no sentido de comunicar a mensagem do amor de Deus, a mensagem da cosmovisão bíblica a respeito do interesse de Deus, do propósito de Deus para com a família. A família, para nós aqui na nossa igreja, é um pilar muito forte do ministério da igreja. É uma área importantíssima, porque a família precede a igreja, veio antes da igreja. Então, pastor, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, o tema tem tudo a ver, considerando as crises, as circunstâncias que estão obrigando a família a viver dentro das 4 paredes. O isolamento social fez com que a família realmente se juntasse e resolvesse também as pendências, porque muitos jogaram para debaixo do tapete, pastor, ao longo do tempo, na convivência conjugal. Muitas coisas não foram resolvidas, muitas coisas ficaram para trás, e agora todos esses problemas e essas circunstâncias adversas que vivenciaram no passado está refletindo nesse momento que estão vivendo mais de perto durante cada dia. Afinal de contas, estamos obrigados a estar juntos muito mais do que antes. Então, pastor, seja bem-vindo, Deus lhe abençoe. Amém. Vou passar a palavra, vou ficar aqui no backstage, lhe ouvindo atentamente, e eu passo a palavra a você para saudar a todos os irmãos, e desde já eu mando um abraço aqui também à sua igreja, às suas ovelhas. Temos gente assistindo aí. Ótimo. Temos. Dizer a eles que estamos felizes de ter o pastor Washington aqui. Eu estive nessa igreja, mas no início. Ministrei aí logo no iniciozinho. Eu passei aí, acho que foi um tempo de convenção, o pastor Washington me convidou. Eu uma manhã, e foi uma alegria muito grande. E eu sei que Deus tem realizado aí um ministério frutífero, usando o pastor Washington. Um beijo no coração de todos os irmãos dessa igreja, e que Deus guarde vocês aí no Rio de Janeiro, porque depois de São Paulo, o Rio de Janeiro é a cidade mais afetada com a letalidade da coronavírus. Deus te abençoe, pastor Washington. Eu passo a palavra a você. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, meus amigos. E dizer que eu estou muito feliz. Nós estamos, ontem foi a Marisete, hoje
Estou aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito e dizer que eu me sinto em casa, porque eu sou baiano de Jequié. Né? Sabia disso, pastor Jorge? E eu tenho... E agora eu me recordo, você é da cidade da minha esposa. Então, aí, estamos em casa. Minha esposa nasceu em Jequiézinho. Então, diz a ela que eu tenho uma tia que mora aí em Ondina. Vi naquela conferência do americano, lembra que a sua igreja mandou um ônibus lá em Pituba? Sim. Aí, naquela ocasião, encontrei a minha tia e uma das minhas primas. Eles moram aí há muitos anos mesmo, acho que 40 anos eles estão aí. E é isso, a minha família tem gente em todo lugar da Bahia e eu sou muito grato a Deus por ter tido essa origem, né? E depois, eu sempre digo que onde eu vou, eu gosto de avaliar de onde eu vim. Então, que bom que nós estamos aqui. A Igreja Carioca é uma igreja que investe em famílias. A minha mulher é terapeuta de famílias. Nós temos um ministério de famílias. Enfim, está dando interferência aí de um microfone aí que está bem. Né? Foi o telefone da minha esposa, eu estou tirando. Tá. Então, olha só, eu quero ler um texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, aquele conhecidíssimo texto de Eliseu com a mulher Sunamita. Lembrando que Sunamita não era o nome dela. O nome dela, nós não sabemos. Ela era natural de Sunem, por isso chamada Sunamita. E aí, esse texto no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, versículo 26, Eliseu manda Geazi, seu escravo, ir ao encontro da mulher, porque ela teve um problema. Ela acolheu o homem de Deus, que foi o profeta Eliseu, várias vezes na sua casa, e ela era uma mulher casada, bem-sucedida, e Eliseu disse assim, como é que nós vamos recompensar tudo isso que essa mulher fez por nós? E ele fez uma promessa, uma palavra de Deus para ela, e ela então engravidou, teve um filho, e diz o texto que o menino cresceu. Daí a pouco, o que aconteceu? Aconteceu que o menino estava grande e sofreu uma insolação lá no campo e morreu. Então, ela vai ao encontro do profeta, e agora no capítulo 4, verso 26, diz o texto que o profeta mandou o seu escravo encontrar a Sunamita e lhe perguntar assim, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, ou seja, vai bem com tua família. E ela disse, vai bem, mas não ia bem. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar o tema que nós divulgamos aí no nosso banner de divulgação da igreja, foi mantendo a normalidade em tempos de turbulência. E por que eu escolhi esse tema? Não sei se todos que estão conectados aqui já pararam para pensar que esse tempo trouxe tanto os problemas antigos quanto os problemas novos à evidência. Existem problemas que nós já tínhamos na nossa história, conforme estávamos batendo um papo aqui com o pastor, eles estavam, de alguma maneira, stand-by, ou debaixo do tapete, ou mesmo congelados no tempo, mas alguns não foram resolvidos e talvez o plano fosse de que eles nunca fossem trabalhados. Aí surgiram os problemas novos. Um deles é o tema do coronavírus. Quantas famílias tiveram isso? Eu tive. Fiquei na cama. Né? Foi um problema novo para mim. Não afetou a minha família, mas uma família da minha igreja acabou de perder um parente. Hoje chegou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo, olha, faleceu o meu sogro de Covid-19, ou seja, as famílias passaram a ter outros problemas. Você sabe que o número de divórcios aumentou na quarentena. A violência contra a mulher aumentou na quarentena. Violência de pais com os filhos aumentou na quarentena. Então, vai contabilizando aí os problemas que já tínhamos e os problemas que surgiram.
E aí, existe uma realidade que você não pode negar. Qual é a realidade? Nós estamos esperando que isso passe, não é verdade? Ou você acha que nós vamos ficar trancados na quarentena para o resto da vida? Não. E é por aqui que nós vamos andar. Nós somos pessoas do futuro, não somos pessoas do passado. Então, eu quero lançar o meu olhar hoje aqui com você da seguinte maneira. Eu tenho dito, não são as palavras minhas, o mundo todo pensa dessa forma e sabe que isso vai acontecer, que quando essa quarentena acabar, se daqui a 15 dias, daqui a 30, daqui a 90, mas na hora que acabar, nós não seremos os mesmos. O mundo não será o mesmo. As coisas não voltarão para os mesmos lugares. Você sabe disso. E aí a minha questão é como é que nós sairemos desta quarentena? Eu estou pregando e ensinando diariamente que nós temos que sair dessa quarentena melhores do que entramos. Pastor, precisamos sair mais posicionados do que quando entramos no dia 15 de março, quando os governos decretaram o isolamento social. Daquele dia para hoje, você precisa avaliar a sua vida, a sua casa, seus relacionamentos, porque aí você vai saber se vai sair da quarentena melhor ou pior do que quando você começou. E aí, eu tenho notado o seguinte, quando nós fazemos esse tipo de avaliação, eu enxergo que existe uma parcela muito grande da sociedade que está hoje com uma marca extremamente complicada, é compreensiva, é fácil ser compreendida, desculpe. Porém, nós precisamos avaliar até onde isso tem o controle da nossa vida. Qual é a marca que predominou na história? É a marca do medo. E aí você diz assim, mas não era para nós estarmos com medo hoje? Sim e não. Por quê? É inevitável. A forma como a imprensa trouxe tudo isso para a gente e continua trazendo de uma forma assim tão aterrorizante. Nós sabemos que as pessoas estão morrendo. Nós sabemos que pessoas estão sendo infectadas. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos que pessoas estão sendo curadas. Que pessoas estão reagindo, que estão resistentes. E os casos de pessoas curadas são em maior número do que os que morreram. Agora, nós não estamos dizendo para você que você vai sair pela rua, como se nada estivesse acontecendo, se expor a um inimigo que tem 3 características. Eu acabei de dizer isso no estudo bíblico que eu fiz para os jovens, para o Ministério da Adoração. É um inimigo invisível, é um inimigo poderoso e é um inimigo desconhecido. Então, nós precisamos ter o discernimento, mas nós não podemos estar sob o domínio do medo. Existia um filme, existe ainda, mas antigo, que tem justamente esse título, Sob o Domínio do Medo. Tenho ouvido de pais que dizem para mim assim, meus filhos ou meu filho está em pânico, ele não quer botar o pé do lado de fora com medo. Meu filho está trancado no quarto, amedrontado. E eu estou fazendo uma previsão de que quando a quarentena acabar, nós vamos ter uma juventude que vai procurar muito, sabe o quê? Presta atenção no que eu vou falar. Vai procurar droga e bebida. Pastor, mas será que isso vai ser assim? Vai, sabe por quê? Porque os jovens vão precisar de alívio. Eles vão precisar de compensação. Eles vão precisar de uma espécie de anestesia. E quando essa busca começar do lado de fora, você pode ter certeza que nós teremos uma juventude vulnerável, aberta, pronta para receber droga e bebida.
Por quê? Porque são coisas fáceis, que trazem essa sensação de alívio. Muito bem, pensando dessa forma aí, como é que as pessoas vão ter um pouco de normalidade, as famílias, que é o nosso foco aqui hoje, no meio dessa turbulência? E aí, eu penso que existem 4 áreas da vida da família que precisam ser entendidas e trabalhadas para que elas tenham uma certa normalidade. Se não a normalidade total, pelo menos alguma coisa de normalidade. Vou listar as 4 e tentar trabalhar em poucos minutos, não vou me estender para não desfocar o tema, mas eu penso que a primeira área de necessidade da família hoje, eu vou citar a minha lista e depois trabalhar um por um aos pouquinhos. A primeira é a área da saúde. Comecei com essa de propósito, uma vez que nós estamos dentro de um quadro de doenças, no plural. Não existe uma única doença. Embora a imprensa esteja hoje somente colocando em cima da mesa Covid-19, as doenças continuam. E talvez nós nem saibamos o número hoje de pessoas que estão morrendo de câncer, de infarto, de acidente de trânsito, de crime, que talvez esse número fosse esmagadoramente maior do que o número de pessoas que morreram de Covid-19. Então, primeiro, saúde. Eu vou trabalhar um por um rapidamente. Eu vou citar só 4. O segundo é a área das finanças. No momento em que está todo mundo aí com a pressão de perdas e de problemas financeiros, eu estou afirmando para você que esta é uma área que nós precisamos ter trabalho e abordá-la com maturidade. Terceiro são os nossos relacionamentos. E quarto é a área da espiritualidade. E eu quero começar dizendo que, para mim, Deus tem um padrão para a família e para essas 4 áreas. Vamos começar falando da saúde, e eu colocaria exatamente assim: famílias saudáveis em tempos de doenças. Sempre que nós temos uma história de doença na Bíblia, diz o texto, e o desenrolar do texto nos leva a entender que Deus está querendo curar aquela pessoa enferma. Olha que delícia. Você vai conviver, pega todas as histórias bíblicas de doença. A filha de Jairo, o paralítico de Cafarnaum, aquele paralítico de Betesda. Quem mais? No livro de Atos existe uma história de um homem chamado Enéas. E Pedro se vira para Enéas e diz assim: Enéas, Jesus te dá saúde. Esse é o foco. Você tem uma realidade de doença que se implantou. Mas nós não moramos na doença. Você já parou para pensar nisso? Existem famílias, existem pessoas que têm o rótulo da doença como a sua marca. Pessoas que estão doentes de janeiro a janeiro. E a doença, às vezes, vem e exerce um papel na família de sustentação de família. Como é que isso acontece? Sabe, de vez em quando aparece aquela história de a pessoa chega, o pedagogo lá da escola da criança e diz assim: olha, vem aqui, estou chamando os pais para conversar. Não sei se os que estão me ouvindo já passaram por isso. Aí você vai lá o pai, uma criança de 5, 6 anos, e diz assim: olha, o seu filho tem que ir para o psicólogo porque ele está com problemas. Criança de 5, 6 anos vai ter problema? Claro que não. Existem outros problemas. A criança que nasceu com problema crônico, alguma deficiência de formação, mas a criança uma pessoa que ainda não viveu nada.
aí ela já põe o rótulo de que ela é o problema. Mas sabe por quê? Aquela criança, de repente, ela está com uma tarefa que a família dela lhe deu. É de ela ser a doente, porque ela sendo a doente, ela sustenta a união dos pais. Você sabe que muitos casais não se separam porque tem o filhinho, o coitadinho, a coitadinha, que tem sempre a doença de janeiro a janeiro, porque enquanto a criança está doente, os pais estão ali olhando para ela, não vão olhar para os seus problemas. E nós, os pastores, estamos ouvindo, não é? Eu só estou nesse casamento por causa do fulaninho. E olha só, aí a doença passa a ser uma realidade de sustentação de alguns relacionamentos. Não. Nós precisamos de famílias saudáveis em tempos de doenças. Olha, existe uma diferença entre uma doença e a marca da pessoa, né? Eu disse para você que eu mesmo estive com Covid-19. Fiquei 12 dias na cama. Não virou a minha marca, né? Já que milhares de pessoas se contaminaram e ainda vão se contaminar, eu estou na fila, né? E peguei também. Me tratei, mas eu não fiz disso o quê? Um álibi para me tornar uma pessoa temerosa. Pelo contrário, me deu mais ânimo. Eu tenho até que, às vezes, tomar cuidado, porque eu quero ficar na rua. E não é a hora. Mas entendeu? Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você aqui é esta. Este é um tempo de famílias que vão procurar ser saudáveis em tempos de doenças. E a nossa marca é: Jesus nos dá saúde. Amém? Amém. Eu creio dessa forma. Segundo, famílias supridas, já que o nosso tema agora é finanças, pela provisão de Deus. Olha, eu quero trabalhar isso aí de forma muito objetiva. A nossa preocupação hoje, é sobre sustento das pessoas, essas pessoas que perderam emprego, que perderam empresas. Claro que quem perde uma empresa nem sempre foi para a miséria, mas às vezes a pessoa que tinha aquele salário, pagando as suas contas, tudo no limite, aí diz assim, é fato, eu estou convivendo com isso. Pessoas que dependiam daquele salário, e aí começaram a ter problemas. Por quê? Porque foram dispensadas no início do processo da quarentena. As contas atrasaram, as coisas atrasaram, mas isso aí vai ser para o futuro de milhões de pessoas. O fato hoje é como sobreviver. Aí as igrejas, eu imagino que a igreja Filadélfia está fazendo isso, de repente, em grande escala, acredito, imagino. Por quê? Porque é uma igreja posicionada num lugar estratégico. A nossa igreja aqui é cesta básica, é ajuda para remédio, de gente que precisa o quê? Comer. Agora eu vou falar mais uma coisa, sempre eu chamo a atenção para aquilo que eu quero focar. Olha só, você não terá falta de pão. Eu disse no início, aí, conversando com o pastor, que eu nasci aí na Bahia, nasci em Jequié. Família muito pobre. Às vezes nós tínhamos que comer de manhã cedo. Era um pedaço de abóbora cozida e beber uma dosezinha de café preto. Isso era diariamente. Mas eu estou aqui com 58 anos. Não morri porque eu comi abóbora e bebi café quando eu era criança. Quando tinha um pão, aquele pãozinho francês, o pão de sal, como é chamado aí na Bahia, era uma festa. E sabe o que nós tínhamos que fazer com aquele pão? Nós tínhamos que partir aquele pão em vários pedaços, porque eu tinha outras irmãs.
Crescemos todos, vivemos todos. Por quê? Porque tendo um pedaço de pão, tendo um pedaço de abóbora, tendo um copo de café, tendo um pedaço de carne seca para comer, o pão nunca faltou à nossa mesa e nem vai faltar na sua mesa. O que eu ensino para as pessoas é, quando você abre a sua despensa, quando você senta à mesa para fazer as suas refeições, você tem que ter consciência de que quem colocou aquele pão em cima da sua mesa foi o Senhor. O salmista diz que ele foi jovem, agora era velho, nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. É isso, é uma lei espiritual. Então, nesse tempo de escassez, de aperto, de dificuldade, eu tenho certeza que você pode, inclusive, distribuir com os outros. Tinha uma empregada, uma moça que trabalhava aqui com a gente. Quem não conhece o Rio, mas já viu o noticiário, você sabe que aqui tem um complexo chamado Complexo do Alemão. Violento demais. Violento demais. Tema de filmes aí. E essa moça morava lá, uma senhora, crente. Mora lá ainda. E eu disse para ela um dia assim, olha, eu gosto de comer tal tipo de comida. Um belo dia eu estava lá na minha igreja. O marido dela foi lá e disse assim, olha, lembra aquele dia que você falou que tal? Lembro. Então, está lá em cima da mesa a comida te esperando. Eu disse assim, ai caramba, e agora? Aí, eu e a Marisete entramos no carro e fomos seguindo aquele cara e fui parar lá em cima do morro. Cheguei lá em cima do morro, uma casa minúscula, pobre, tinha ainda uma filha com um neto lá dentro. Sabe o que aconteceu? Eu disse assim, então você mora aqui? Eu disse, eu moro aqui e nós ajudamos muita gente. Ela não disse que ajudava uma pessoa. Ela disse que ajudava muita gente. Entende a lógica de Deus? Uma pessoa pobre, morando num lugar onde com a sua percepção, ela abençoa muita gente. Famílias supridas pela provisão de Deus. Eu gosto daquela história do maná lá no deserto. Aquela é a figura de que dia a dia Deus vai te dar uma porção e essa porção não pode ser guardada para o dia seguinte para não estragar. Você vai ter que depender de Deus hoje e amanhã, e amanhã, e amanhã. Na área de finanças, famílias supridas pela provisão de Deus. Terceiro, nos relacionamentos, famílias fortes num tempo de fragilidade. Olha, você sabe que nós estamos aí à beira do abismo de muitas famílias. E elas pensam que o que trouxe o estrago foi o isolamento social. Eu tenho para mim que o isolamento social foi uma forma de testar a saúde das pessoas e a saúde das famílias. Se você quer fazer uma avaliação hoje, senta aí na sua casa, na sua sala e diz assim, como é que eu avalio a mim e a minha família? De repente você vai descobrir coisas muito boas. Eu quero pensar exatamente nisso aí. Eu não gosto de pensar em tragédia. Eu gosto de pensar em coisas boas. Tragédia a gente tem todo tipo. E se eu viesse aqui pregar profeta do caos, você diz assim, puxa, pastor Jorge, chamou um pastor lá e ele só veio trazer a coisa ruim. Esqueça. Vamos pensar nas coisas boas. De repente você vai avaliar e dizer assim, onde é que a minha família se fortalece? Onde que os nossos relacionamentos são melhores? Quais são as características fortes da minha mulher, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos? E aí sim você vai ter uma visão se a sua família está bem posicionada ou não na quarentena. Quando eu ouço alguém dizer que tem filho morrendo de medo, de sair na rua, de botar o lixo na lixeira, para não pegar o vírus, tem alguma coisa errada nas emoções dessa família. Precisamos repensar.
Por último, eu quero destacar aqui famílias vivendo a espiritualidade integral. Nós falamos de saúde, finanças, relacionamentos e espiritualidade. Como é que a família vive a espiritualidade integral? Eu estou falando de você estar na igreja todos os dias. Hoje, eu gosto de brincar com as pessoas, a internet, que é uma bênção, né? Nos trouxe uma nova forma de conexão. Em Atos capítulo 2 diz que eles estavam juntos todos os dias no templo e nas casas. Hoje nós não estamos nos templos, nós estamos nas casas. Então hoje nós estamos também na internet, não é isso? Então de repente você tem que ler o livro de Atos, esse texto, trazendo para o dia de hoje. Estavam juntos todos os dias, nas casas e na internet. No partir do pão em casa e nas orações. Nas orações nós participamos online. Nos cultos da sua igreja, nos cultos da minha igreja, nos cultos das igrejas. Lives de oração, campanhas de oração, tudo na internet. Isso é viver a espiritualidade. Agora eu não posso permitir que a apatia tome conta de mim. Eu tenho dito para as pessoas da minha igreja que tem um tanto de gente que morreu, e eu não estou sabendo, porque eu não vejo em lugar nenhum. Eles não falam, eles não mandam e-mail, então a apatia tomou conta. Não permita que a apatia tome conta da sua vida, a sua espiritualidade vai ficar forte. Priorize o reino de Deus e a sua justiça. Se eu priorizo o reino de Deus e a sua justiça, a minha vida faz o quê? A minha vida sobe de nível. Quando eu deixo de valorizar o reino de Deus, a minha vida desce de nível. Se você quer saber como é que uma pessoa demonstra a sua espiritualidade, é só avaliar o que é que ocupa o primeiro lugar na vida dela. Aí você vai entender o comportamento dos seus filhos. Você vai entender o seu padrão. Até na questão de dar dízimo ou não dar, que tem sido um tema que nós temos trabalhado muito na internet. Por quê? Porque depende daquilo que é prioridade. É questão de escolha. Finalmente, testemunhar a realidade da fidelidade de Deus. Faltou alguma coisa para você? Não. Faltou alguma coisa para sua família? Não. Você está hoje carente de alguma coisa? Talvez de dar um passeio na praia, de ir no shopping. Eu também estou. Jogar um futebol, né? Mas essas coisas são coisas que a gente não precisa delas para viver. Existem coisas que nós precisamos delas para viver. E eu tenho certeza absoluta que essas não faltaram para você. Não faltaram para mim. E com a graça, com a soberania de Deus, não vão faltar. Como é que eu vou terminar isso aqui? Devolver a palavra para o nosso pastor. Eu quero dizer para você o seguinte. Hoje, você precisa tomar uma atitude. Uma só. Não precisa ser várias, não. Tomando essa atitude, você vai englobar algumas das suas mais preciosas decisões. Eu diria que a atitude fundamental é a atitude de não se afastar da comunhão com Deus. Pronto. Em fazendo isso, eu vou fazer com que as minhas conexões todas estejam ali bem firmadas. No tema do dinheiro, no tema da espiritualidade, no tema dos relacionamentos, como é que eu estou vendo o futuro, como é que eu estou me preparando para depois da pandemia. E eu vou dizer para você o seguinte, olha só, não adianta nós ficarmos escondidos. Você sabe que nós não venceremos o vírus. Você sabe disso. Né? Se você entrou na sua casa, se recolheu pensando que quando abrir a porta o vírus terá acabado, não é isso que vai acontecer. Nós vamos conviver com esse vírus por muitos anos. Antes da quarentena, eu tomei vacina para influenza. A influenza tem 7 anos ou mais. Eu estava tomando vacina para influenza. Então, nós vamos conviver. Muitas pessoas ainda serão infectadas de coronavírus, muito depois, daqui a alguns anos.
Como é que nós vamos sair daqui? Esse é o que interessa para a gente. Eu espero que Deus esteja trabalhando na sua vida, dentro da sua casa, na sua saúde. E isso esteja significando para você, sabe o quê? Progresso espiritual. Existem famílias que têm algumas características. Você sabe que tem família que sabe enfrentar problema, que enxerga o problema, mas não sabe enfrentá-lo. Existe problema que enxerga o problema, mas finge que não existe. Existe família que tem problema, mas trata o problema com perversão. Deixa isso para lá. E, por último, existe aquela família que enxerga o problema e trata o problema. Esta é a família que nós chamamos de normal. Normalidade no meio da turbulência. Que Deus abençoe você, a sua família e a sua casa. Eu quero orar e depois passar a palavra para o nosso pastor aí. Vou ficar aqui, mas vamos devolver a palavra para ele. Aí onde você estiver, pense em tudo que você viu, em tudo que você ouviu. Eu sei que se quiser mandar uma pergunta e ele autorizar, nós estamos aqui para responder. O que importa é que neste tempo estejamos juntos, buscando a bênção de Deus para a nossa vida, para as nossas famílias, para a nossa família espiritual, que é a igreja. Vamos orar. Senhor, nós queremos que nesta noite o Teu Espírito fale ao nosso coração. Obrigado por esse momento, obrigado pela Igreja Batista Filadélfia, o pastor, a sua família, o ministério que promove este evento, que sejamos os Teus instrumentos nessa sociedade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pastor? Pastor Washington, meus amados irmãos, olha, Pastor Washington, vamos recordar os 4 pontos? Sim. E eu vou oferecer aos irmãos, que eu estou vendo aqui, muita gente aqui fazendo comentário, Pastor Washington, e eu também fiz alguns... eu fui fazendo o seguinte, eu peguei os tópicos de sua mensagem e fui colocando para o Caiô e colocando, porque aí, enquanto você pregava, eu... E ele passando. Repassando aí as letrinhas. Quer que eu repita aqui? Os 4 focos que você ministrou essa noite. Repita saúde, aí, pastor, para saúde. Saúde, finanças, Sim. Relacionamentos Sim. E espiritualidade. Entendeu aí, irmãos? E 4. Saúde, finanças, relacionamentos e a área da espiritualidade. 4 áreas para focarmos a nossa atenção. Isso. Segundo o pastor Washington, e concordo, prioridades máximas. Sim. Porque o pastor Washington não pregou uma mensagem anacrônica, mas uma mensagem para esse momento. Sim. Sintonizada para esse instante. É lógico que essas áreas são importantes em qualquer momento. Mas agora, considerando as circunstâncias que estamos vivendo, pandemia tem a ver com saúde, pandemia tem a ver com a nossa integridade física e também tem a ver com finanças. Não é verdade, pastor? Sim, sim. E nesse tempo nós estamos preocupadíssimos. Pastor, aqui em nossa igreja, você falou bem, e eu quero, nesse momento, dizer a você, trabalhamos todos os dias, pastor, para socorrer pessoas. Para pagar uma conta de luz. Sim. Uhum. Com cestas básicas. Cesta básica. Inclusive, pastor, levando para algumas situações pontuais até recurso financeiro. Sim. Pastor, aqui aconteceu fatos. A chuva foi intensa em Salvador. Ainda teve esse agravante. Esse agravante, e casas foram afetadas. Uma casa de um irmão foi totalmente destruída. E tivemos que agir de alguma maneira. Pessoas perderam emprego, pastor. Sim. Reduziram. Houve também, sim, uma queda na entrada da nossa igreja que está nos preocupando tremendamente. Imagina. Todos os dias, pastor, estamos fazendo aqui uma ginástica. Vamos dormir confiado na ação de Deus, no mover de Deus. Entendeu? É viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E glorificado seja o Senhor, porque alguns irmãos, segundo a sua palavra, que eu fiquei atento, não ficou nem omisso
nem assistindo como espectador à distância, telescopicamente, Sim, sim. nem ficou inativo. Esses irmãos estão acompanhando os cultos. Hoje à tarde, pastor, teve a escola bíblica online. Eu recebi as fotos. Tivemos as classes e os professores foram habilitados, têm se dedicado. E hoje, a escola bíblica, que é a escola bíblica de discípulos, funciona agora, pastor, sábado à tarde. Então, esses irmãos estão presentes. Tem gente, pastor, que com pandemia ou sem pandemia, nunca teve um compromisso grande com a igreja. Exatamente. Agora a pandemia ressalta quem tem realmente uma paixão, um compromisso verdadeiro, enfim, que tem se preocupado com o reino de Deus. Eu queria que o pastor, considerando todas essas observações, fizesse ainda algumas aplicações da sua palavra e um desafio para as famílias aqui da Filadélfia e para todos que estão nos assistindo. Sim. Eu queria dizer o seguinte, que às vezes nós fazemos um apelo e o apelo fica no nível da responsabilidade. Você sabe que o apelo no nível da responsabilidade tem perdido peso. Tem perdido peso. Você vê esses coaches que estão fazendo palestra aí na internet, eles estão ganhando milhões, estão ganhando milhões. Sim, né? sim. Outro dia eu vi um cara fazendo uma palestra para 30 mil pessoas. E cada pessoa pagou R$1.500. Um curso de 3 dias. Sabe quanto aquele cara ganhou? Ele ganhou 30 milhões. Entendeu? Faz a conta. Ele ganhou mais de 30 milhões. Então, o que acontece? Quando nós pensamos nessa didática, a igreja não age dessa forma. Então, eu mudei a minha maneira aqui e estou sugerindo que você que está ouvindo, aí a gente, saia do nível da responsabilidade e entre no nível do privilégio da oportunidade. Porque esses camaradas aí, eles fazem esse tipo de apelo. Não, venha crescer. Tal. Nós, os cristãos, fazemos um apelo de que nós precisamos nos envolver. Aí você vai precisar ser um pouquinho mais de quê? Desprendido, enxergar a necessidade do outro. O ministério da sua igreja é um ministério grande. E você sabe que nós precisamos, para exercer o ministério, duas coisas. Precisamos de voluntários e de recursos. Não tem outros caminhos. Então, pastor e irmãos que estão ouvindo, este é um tempo de desprendimento. Quando essa pandemia acabar, pastor Jorge, nós descobrimos que não precisamos de algumas coisas. Vou listar algumas que nós não precisamos mais. Quem precisa de futebol? Ninguém. Quem precisa de Fórmula 1? Ninguém. Quem precisa de show? Ninguém. Quem precisa de boate? Ninguém. Nós vamos precisar de quê? De comida, de casa, de plano de saúde. E aí, essas necessidades serão prioritárias. Aí a gente vai precisar de gente mais solidária. Então, a minha primeira palavra para você que está nos ouvindo é: seja desprendido neste tempo. Nós estamos ajudando pessoas neste tempo. A sua igreja aí em Filadélfia tem um ministério grande, precisa de recursos. Não hesite, pegue o seu cartão, faz a transferência, faz lá a oferta, porque isso é Pastor Washington, me permita fortalecer a sua palavra para você. Hoje à tarde, pastor, todos os sábados, está saindo um grupo de 25, 30 pessoas para visitar os moradores de rua, pastor. Sim. Em áreas pobres de Salvador, todo sábado. Hoje à tarde aconteceu isso. A igreja, eu disse a Filadélfia, você tem uma palavra maravilhosa que se encaixou com aquilo que eu tenho dito nas nossas lives aqui. Temos que sair melhores do que entramos, piores dessa pandemia. Exatamente. E tem gente, pastor, que vai piorar. Sim. Tem gente que vai sair melhor. Tem gente que vai sair melhor. Refinado. Vai sair refinado. E nós estamos nessa fornalha como Mesaque, Sadraque e Abdinego, mas cremos que vamos sair ilesos e Deus vai nos poupar,
para continuar trabalhando no reino dele. E vou dizer um negócio para o pastor aí, uma palavra, não é nem palavra profética, como esses caras vão dizer. Você sabe que nós vamos ter uma grande colheita, você sabe disso. A colheita vai ser grande. Pastor, muita gente vai ficar para trás, sabe disso, né? Sim, sim, mas sim. muita gente virá. Muita gente virá. Por quê? Porque Deus vai nos dar uma grande colheita. Deixa eu contar só um exemplo, não é história, não. Eu fui fazer o meu exame do vírus, o teste para saber se eu estou não. Laboratório em frente de casa. Paguei R$280. Uma semana depois, a Marisete foi lá fazer o mesmo teste no mesmo laboratório, 340. Então, o laboratório aumentou o preço dele em 22% em uma semana. Por quê? Porque a procura está grande. Você vê que, então, essas pessoas, essas empresas, vão sair nadando em dinheiro da crise. Vão sair. E algumas igrejas vão fechar as portas. Eu já ouvi isso. Tem pastores aqui no Rio que já fecharam. Já fecharam. Pastor Washington, toda semana, eu quero dizer aqui, não tenho vergonha, não. Não, pode dizer, à vontade. Em função dos nossos grandes compromissos, porque a igreja também tem uma creche, com 26 professores de tempo integral. Quanto custa isso? Pastor Washington, quero dizer, irmão, toda semana eu estou gemendo, pedindo a Deus como fazer para cobrir todas, honrar as nossas finanças, os nossos compromissos. Para você ter uma ideia, pastor, tivemos que renegociar algumas dívidas da igreja, porque a igreja fez um grande investimento antes da pandemia em som, em multimídia, enfim, estrutura. Uma área de estrutura da igreja. Pastor, e tínhamos pago apenas 70%. Pastor, para pagar esse restinho dos 30%, porque foi um investimento alto, eu tive que renegociar a dívida. Pastor, eu quero dizer ao irmão, eu quero glorificar a Deus e eu não vou esquecer, pastor, os membros que neste momento estão socorrendo a igreja e não permitindo ser apáticos, indiferentes e ficando dizendo, eu vou orar, mas não fazem nada, entende? Não fazem nada, não que considere a oração coisa nenhuma, mas simplesmente não agem conforme aquilo que estão dizendo que estão orando. Isso então, aí. eu espero, nesse sentido, pastor, continue. Não, então, para mim, eu penso que o privilégio de contribuir, de sustentar, é nosso. Uma vez eu estava lá na Saraubeck, lá, e o Rick Warren dizer o seguinte, que nós temos que fazer mesmo uma insistência para que as pessoas contribuam financeiramente com a igreja. Porque se elas não contribuírem na igreja, elas vão gastar o dinheiro lá no mundo. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos aqui vários estádios. Tem o Maracanã. Acompanhe o raciocínio. Eu disse que ninguém mais vai precisar de futebol. Por quê? Se você chegar e disser assim, olha, é só pensar como uma pessoa pobre. Teve uns jogos aqui no Maracanã, no início do ano, o ingresso custava R$100. Raciocina comigo. O cara vai no Maracanã, pagou 100 de ingresso. Comprou um cachorro-quente, 15. Bebeu um refrigerante, 10. Pagou o transporte, tal. Para ele ir sozinho no Maracanã, ele gastou numa noite R$150, R$160. Só que ele quer voltar na outra quarta, na outra quarta, na outra quarta. Gastou R$600 no mês no campo de futebol. Não faz sentido. Nem um pingo de sentido. E aí, às vezes, essa pessoa não colocou nenhum real no dízimo da igreja. Então, meu amigo, se você está me ouvindo aí, os seguidores da nossa transmissão, pensa nisso. Faça um compromisso diferente hoje. Seja bênção para o mundo, seja bênção para a igreja. Se a igreja se enfraquece o ministério. Quanto mais eu fortaleço a minha igreja, mais ela se fortalece nos ministérios. É causa e efeito. Não é verdade? Então é isso aí. Não tem outra alternativa. É o crente fortalecendo a igreja. Obrigado, pastor Washington. Meus amados irmãos, vocês que acompanharam essa live, eu vou pedir aos irmãos todos, daqui a pouco essa live vai estar no nosso canal YouTube, vai estar em nossa página o link
lá no Facebook, no Instagram. E eu gostaria que vocês compartilhassem com muitos dos seus amigos, dos seus familiares, irmãos em Cristo, que não estão aqui agora, por várias razões, inclusive razões justas, alguns trabalhando, porque sábado à noite muita gente da nossa igreja está trabalhando. Então, eu vou, nesse momento, desafiar os irmãos que estão nos vendo essa live, que compartilhe, não só a de hoje, mas a de ontem, que a doutora Marisete foi muito feliz na abordagem, quando falou de uma maneira maravilhosa e muito direta, numa área outra, diferente que o pastor Washington abordou essa noite. Então, eu gostaria que vocês pegassem essas duas mensagens e compartilhassem com muitos. Pastor Washington, muito obrigado. Estamos aqui, foi uma honra. Deus continue abençoando o seu ministério aí na Igreja Batista Carioca. E quando vier aqui, lógico que nós estamos planejando, mas você passou por aqui, independente do nosso convite ou não, é sua terra, né? Então, seja bem-vindo em nome de Jesus à sua terra. Meu querido, obrigado. Um abraço. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. As pessoas estão evitando sair de casa. Se você não está no ambiente digital, você praticamente não existe. Luana viu a mãe toda de uma confeitaria. Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador. Transformados por Cristo para sermos diferentes e corajosos para fazermos diferença. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Seja bem-vindo aos cultos online da Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador, com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Toda quinta-feira às 19h30 e aos domingos às 10 horas. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esteja em oração e os ouvidos atentos para a mensagem que será proferida pelo servo de Deus, pastor Jorge de Oliveira Bezerra.